sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos com Gabi Martins. E como vocês sabem, esse episódio é de entrevistas. A gente trouxe uma pessoa aqui que tem uma história, um case muito interessante. Quando a gente fala da realidade, principalmente aqui de São Paulo hoje, a gente fala de um problema sério, que é transporte. Como que você se locomove pela cidade? E depois, após pandemia, a gente teve aí uma alteração nesse cotidiano. E essa pessoa que está aqui hoje vai falar muito sobre isso, vai falar sobre a experiência também das pessoas dentro das organizações e como isso, de forma estratégica, pode trazer benefício, não só para a organização, como para cada pessoa que lá trabalha. E eu trouxe aqui, então, o Gustavo. Seja muito bem-vindo, Gu! Obrigado, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, é muito bom trazer uma pessoa como você com um olhar de experiência, porque aqui no podcast a gente fala muito sobre tecnologia, a gente fala sobre pessoas, a gente fala sobre negócios e marketing. Mas falar sobre pessoas sempre vai ser o que conecta tudo. Sim. E o cargo que você tem hoje na DeskBee fala muito sobre isso. Mas antes, eu quero ouvir sua história. Me conta um pouquinho sobre a sua história profissional. Beleza. Bom, sou Gustavo, sou formado em economia, originalmente, não tem tanto a ver, ao mesmo tempo é um pano de fundo que acompanha a minha vida. Eu vi no seu currículo que você fez economia em Paris? Eu estudei 6 meses numa universidade lá, fiz um intercâmbio, né? Mas eu fiz na USP, aqui em São Paulo, e aí fiz um intercâmbio cultural, assim, né? Para uma universidade de Paris, que foi super interessante também. E aí trabalhei com consultoria estratégica, depois no mercado financeiro, num banco de investimento. Logo percebi que não era isso, assim, sempre tive um... Banco! tremedeira, trabalhando muitas horas, assim, e muito descolado, assim, do que era o que eu buscava, né? Do ponto de vista de construção de carreira, propósito. Ainda assim, não sabia exatamente o que eu queria fazer, recém-formado, tal, trabalhando no banco, mas entendia bem o que eu não queria fazer. Isso é muito importante. E aí fiz um sabático antecipado, assim, do alto do meu privilégio, pude fazer isso, né? Trabalhando em banco de investimento, a gente ganha bônus e tal, e aí consegui construir rapidamente ali um recurso para poder viabilizar isso e fiz uma viagem, esse sabático foi uma viagem de carro que eu fiz com mais 4 amigos. A gente foi de São Paulo até o Alasca, do Alasca até o Ushuaia. Não acredito! Sim. E depois voltamos para São Paulo. Foram 13 meses, 72 mil quilômetros percorridos em um carro com 5 pessoas. Nossa, eu vi, acho que foi no seu Instagram que tá falando sobre isso, mas eu não acabei acessando. Sério que você fez isso? Que legal! Foi uma experiência muito marcante, transformadora, assim, inesquecível. E aí voltei para São Paulo depois disso, né? Depois de ter ficado tanto tempo dentro de um carro em carona, né? 100% do tempo. E comecei a me incomodar muito com a mobilidade. Olhava em volta e só via uma pessoa em cada carro. Era uma coisa que eu não reparava antes, né? Mas depois de ter vivido essa experiência intensa de compartilhamento do carro, era assim, não tinha como não ver, sabe? Mudou mesmo a lente com a qual eu via a realidade da mobilidade da cidade. E aí comecei a me preocupar com isso, entender que talvez o meu propósito estivesse relacionado a isso também. E perceber que esse era um problema não só para a experiência das pessoas, do ponto de vista do deslocamento, mas era um problema para as cidades, para os países, para as empresas, né? Quando a gente olha para a mobilidade ou a imobilidade urbana, a gente está falando de trânsito, a gente está falando de poluição, a gente está falando de perdas logísticas, perdas de produtividade, bem-estar, qualidade de vida, né? A pessoa que fica presa num transporte público ali, espremida, ela chega para trabalhar cansada. E até a gente acaba desistindo de fazer muitas coisas da nossa vida por conta do trânsito, sim, né? Sim, muda, impacta profundamente como a gente planeja o nosso dia, né? O que a gente consegue fazer numa cidade como São Paulo. Enfim, você se limita pelas questões de mobilidade. E aí comecei, então, a empreender o buying de caronas a partir dessa problemática. Entendi que isso era um problema real, que precisava ser resolvido, a mobilidade nas grandes cidades, e que a carona, que foi o produto que eu desenvolvi há 10 anos atrás com o buying de caronas, era uma solução viável, né? A carona é uma mudança de comportamento. Né? Todo mundo já pegou carona. Todo mundo já pegou carona com uma pessoa da família, né? O pai e a mãe levam as crianças para a escola. Então, a carona ela é uma experiência que a gente cresce com ela. Ao mesmo tempo, ela está sempre muito restrita.
ao círculo de confiança imediato. E aí o que eu fiz foi transformar isso numa carona um pouco mais expandida, mas dentro de um círculo de confiança que é a empresa. Então eu comecei a trabalhar a carona corporativa como uma solução para a mobilidade. Fiquei 10 anos fazendo isso, atravessei uma pandemia com mobilidade corporativa e carona que basicamente, né, você falou na abertura, a mobilidade mudou radicalmente na pandemia. Comportamento, tudo. O nosso produto, era sempre o foco foi atender grandes empresas. Essas grandes empresas são exatamente as empresas que saíram do presencial e foram para o remoto imediatamente na pandemia. Então, a gente fazia 30 mil caronas por semana, numa semana. Na outra, a gente fez 500. Nossa! Então, foi brutal o impacto. Mas atravessamos, sobrevivemos, continuamos investindo em tecnologia e inovação associada à mobilidade. E aí, mais recentemente, no ano passado, o Bind Caronas foi adquirido pela Deskbee. E aí, então, eu assumo esse cargo de CXO, né, olhando para a experiência dos clientes, dos usuários e dos colaboradores dentro da Deskbee e seguindo com essa agenda também de mobilidade como um produto ali dentro. Que legal. Essa história ela é muito importante e ela não reflete só a realidade no Brasil, né? A gente vê isso lá fora também, muita coisa aconteceu. Claro que com proporções diferentes, né? Quando a gente pensa em Europa, a maior metrópole, a gente está falando de Madrid. Então, tem proporções bem diferentes. Mas no Brasil, aqui, principalmente em São Paulo, mobilidade é um caos. Sim. Vila Olímpia, então... é um problema global e aqui a gente vive isso na pele. Eu costumo falar que é um problema democrático, a mobilidade. Você pegar uma pessoa que é presidente de uma empresa e mora em Alphaville e trabalha na Vila Olímpia, e uma pessoa que trabalha na limpeza daquele escritório e mora na cidade de Tiradentes, na Zona Leste, por exemplo, essas pessoas talvez tenham o mesmo tempo de deslocamento, em contextos totalmente diferentes, sim, mas o tempo de deslocamento ele é similar ou equivalente. Então, é um problema que afeta todos nós, né? Quando a gente precisa ir para o escritório, precisa se deslocar, e a gente está vendo uma mudança gradual de volta ao escritório, nesse pós-pandemia, né? As empresas entendendo que faz sentido o trabalho presencial e por que ele faz sentido, por conta das conexões, por conta dos trabalhos que acontecem ao vivo, das coisas não planejadas também, da convivência. Esse problema está aumentando. A gente está vendo, por exemplo, nos 3 primeiros meses, agora março ainda está andando, né? Mas a gente tem os piores índices de mobilidade da cidade de São Paulo. Esse é o pior primeiro trimestre. Nossa, desde que está sendo medido. Não, desde sempre. Desde sempre. Realmente, assim, eu percebi isso. E a chance disso aumentar é muito alta. Só está aumentando esse problema. E o que eu tenho sentido esse ano, pode ser que eu esteja extremamente errada, Gustavo, aí você me fala, mas o que eu tenho sentido esse ano é que as empresas que antes era o híbrido 3 vezes no escritório e 2 vezes em casa, esse ano já é uma. Eu tenho sentido isso. E outros que já eram uma, esse ano não é mais nenhuma. Então, esse fluxo está aumentando muito, né? A gente vê grandes empresas mudando as políticas de trabalho, entendendo o valor do trabalho presencial e querendo trazer de volta as pessoas para o escritório. E isso acaba gerando um movimento de tendência, né? Porque vai um grande banco e muda a política, vai uma grande empresa de tecnologia e muda a política, as outras empresas que seguem tendência acabam fazendo o mesmo, né? Então, a gente tem esse impacto profundo da volta ao escritório que acaba travando a mobilidade da cidade porque a gente não tem os investimentos adequados em infraestrutura de mobilidade, porque a gente incentiva o carro como modal principal, as cidades são feitas para os carros, né? A gente tem pouco espaço para mobilidade ativa, bicicleta, para calçada, para os pedestres, então é um problema muito complexo, né? E que nem Miami mesmo, eu quando fui lá, eu ficava olhando aquele monte de viaduto que tem na cidade inteira. Se você quer atravessar a cidade, você não precisa andar pelo bairro. Sim. Você anda tudo por viaduto. Aquilo, para mim, é um sonho de consumo aqui em São Paulo. Mas é isso, assim, o nosso modelo de cidade, ele foi baseado no modelo de cidade dos Estados Unidos, né? Então, essa coisa da cidade feita para o carro na verdade, um problema na minha visão. Porque a gente cria infraestrutura para os carros e isso ocupa espaço em detrimento das outras infraestruturas. Então, a mobilidade ativa, o transporte público, o metrô, a gente tem um déficit muito grande no Brasil. Enorme. E aí, a mobilidade individual, ali, através do carro, ela
primeiro, que ela não acessa não é todo mundo que consegue acessar. Tem as questões de classe social, restrições orçamentárias, econômicas. E segundo, que o espaço ocupado para criar infraestrutura para carro é muito grande, né? E quando a gente olha para a taxa de ocupação dos carros, o carro, para mim, é um grande... Assim, é o maior exemplo da ineficiência de qualquer produto. Porque se for pegar, assim, só um parênteses, mas acho que vale a pena entrar nesse ponto, porque é uma curiosidade. Até a gente para pensar pouco sobre isso. O carro, ele é usado 5% do dia, em termos do tempo. 95% do tempo ou mais, ele está estacionado, parado. O carro, como produto, foi concebido para 5 ocupantes, né? Tem 5 cintos de segurança no carro. Em geral, a gente tem uma pessoa dentro do carro. Então, é 20% da capacidade ocupada. O motor a combustão, agora a gente tem o carro híbrido, elétrico e tal, mas a combustão, que é o principal na frota brasileira, 70% da energia é perdida em calor. Do combustível que você coloca, 70% vira calor no motor. Então, 30% de eficiência. Então, você colocar tudo isso junto, né? É uma ineficiência absurda. E a gente criar infraestrutura para isso, nas cidades, é super complexo, pensando em otimização, eficiência. É verdade, é verdade. Eu acho que a nossa malha ferroviária, vamos dizer assim, quando a gente fala de trem e também de metrô, poderia ser muito maior, né? Só que a gente esbarra em problemas políticos. Também, né? Porque normalmente essas obras levam mais que um mandato, enfim, a gente entra... são muitas questões, muitas já camadas. Já em outras camadas. Mas, infelizmente, né? Porque a gente tem a possibilidade de ter acesso a tudo isso, né? A gente tem como, a gente tem tecnologia, a gente tem dinheiro, muito dinheiro, tem infraestrutura para isso. Mas, infelizmente, hoje ainda não tá assim. Já tá melhor do que era antes. Sim. Né? Mas, realmente, eu concordo com você. Eu acho que esse ponto que você levantou é verdade. Não tinha parado para pensar nisso. Realmente. Eu tava pensando na locomoção como carro, porque é o que a gente tem acesso. Mas se a gente olhar historicamente, na verdade, a gente não deveria olhar para isso, né? É verdade. E até tem aquelas fotos clássicas, né? Do tanto que ocupa, né? 100 pessoas em carros, e aí 100 pessoas a pé, 100 pessoas de bicicleta. O tanto que se ocupa de viário, né? Para deslocar o mesmo volume de pessoas, é brutal a diferença, né? E a gente precisa olhar ter esse olhar da mobilidade ampliado e por essas situações, pelo caos da mobilidade, que a carona é uma solução tão relevante, né? Ela é simples, super simples, porque é só compartilhar, mas ao mesmo tempo é uma mudança de modelo mental, uma mudança de hábito, criação de cultura, que é desafiadora, mas que resolve, destrava a mobilidade. É verdade, eu concordo. Se todo mundo resolver compartilhar hoje, amanhã a gente não tem trânsito em São Paulo. É brutal, né? É brutal, porque a gente reduziria em boa parte toda essa infraestrutura desperdiçada, né? Exato. E, Gustavo, me conta um pouquinho. Você hoje tem um cargo dentro da DeskBee que é de CXO. Então, você cuida da experiência. Só que muitas pessoas não sabem o que esse cargo significa para uma organização e para os colaboradores. Você consegue dar essa visão pra gente? Claro. Bom, eu vim através dessa aquisição, né, que a DeskBee fez do Buy de Caronas no ano passado. E aí, só para dar um contexto, assim, do que isso significa dentro da DeskBee, né? A DeskBee é uma empresa que faz gestão de escritórios do espaço de trabalho para grandes empresas. Então, a gente tem soluções de tecnologia que focam em 2 grandes vertentes. Reserva de serviços. Então, eu preciso, por exemplo, fazer uma reserva de um catering para o evento que eu vou organizar. A gente tem um módulo para isso. Eu preciso fazer uma reserva de um espaço de bem-estar para uma massagem. Eu preciso fazer uma reserva de uma quadra de beach tênis da empresa para fazer o esporte ali. Então, a gente tem uma grande vertente de reserva de serviços e uma outra de reserva de espaços, que é o nosso core. Né? Então, reservar a estação de trabalho para eu conseguir trabalhar dentro do ambiente híbrido, sala de reunião e tal. E isso tudo envolve experiência do dia a dia do colaborador. Então, para o funcionário chegar na empresa e conseguir trabalhar, ele precisa fazer essa gestão da experiência. Ele precisa pensar, se planejar sobre essa experiência. E quando a gente faz essa aquisição, então, do Buy de Caronas, a gente amplia essa experiência para a mobilidade também. Aí a gente sai um pouco do cenário só ali dentro do escritório. Exato, Então, a gente começou a olhar para isso como uma experiência completa ali do dia a dia de trabalho das pessoas e passou a ser importante olhar para essa jornada internamente também. Então, quando a gente olha o que eu faço hoje dentro da empresa, né, como CXO, eu olho para a experiência dos nossos clientes. Então, como os nossos clientes se relacionam
com os nossos módulos, com as nossas tecnologias, quais são os pontos de contato, como a gente garante que o atendimento acontece da melhor forma, que o suporte acontece da melhor forma, que a gente consegue ter uma visibilidade sobre quais são os desafios desse cliente. Que tipo de evento a gente vai promover, por exemplo, para gerar valor para o nosso mercado de facilities, né? Para os facility managers, que é o nosso público principal. Então, tudo isso se conecta ali dentro da experiência, olhando para o cliente. Depois, a gente olha para a experiência do usuário também, como ele se relaciona com a nossa tecnologia, o que faz ele ter uma experiência melhor, por que ele usa a nossa tecnologia, quais são os motivos dele usar ou não, né? Tudo isso importa para nós também. E, por fim, um elemento que a gente fala pouco, né, em geral, mas que é super relevante e estratégico, é a experiência do colaborador. Então, como a gente consegue garantir que as pessoas estão com bem-estar, com qualidade de vida, que gostam do que fazem, que estão conectadas com o seu lugar de potência, que estão trabalhando da melhor forma possível, né? E aí isso passa por gestão de conflito, né? A gente costuma, como gestor, né? A gente costuma pensar que, é importante fazer o trabalho acontecer e tal, e esses conflitos, essas coisas não são relevantes, mas eu acho que o mais importante é a gente olhar para essa experiência como um todo e como isso limita mesmo o trabalho das pessoas se a gente não olhar e dar a atenção necessária para esse tipo de coisa. Isso eu acho de valor absurdo, né? Lá comentei que eu tenho a empresa de publicidade e dentro da agência nós fazemos o Team Mood. Vou dar um exemplo. Que é para semanalmente a gente saber como que tá o mood das operações. Legal. E aí, a partir das respostas que são anônimas, a gente consegue definir planos de ação. Porque a ideia é a gente sentir como que tá literalmente os sentimentos das operações de cada setor. E aí, a partir disso, tomar decisões. Então, é que aí vai impactar na experiência, vai impactar nos sentimentos. Sim. Então, a gente controla bem isso. É interessante falar de sentimento, né? Porque não costuma ser uma agenda corporativa de gestão estratégica falar de sentimento. Às vezes é até ridicularizado. Mas, exatamente, para mim isso é super relevante. Muito. Porque se a gente não olha para isso, a pessoa ela tá insatisfeita, ela tá trabalhando irritada, estressada, ela não tá tendo um bom desenvolvimento de relação com o time dela, ela vai entregar menos, ela vai ser menos produtiva. Exato. Né? Ela vai atender mal um cliente, por exemplo. E você perde muito com isso. Eu acho que quando você tem um planejamento estratégico muito redondo, você vai saber como reduzir churn, por exemplo. Quais ações que impactam o seu churn? Sentimento. Exato. É uma das ações. Então, você saber o que as pessoas estão sentindo até faz você perder... Se você não sabe, você pode até perder grandes talentos porque você não identificou o problema antes. E até do ponto de vista do cliente também, né? Então, a gente implementou esse primeiro trimestre uma agenda nova que não tem nada de novo no sentido de inovador, mas que é nova nesse contexto pós-pandemia. As empresas têm os nossos clientes e tal, a gente tem implantado uma agenda de visita presencial. Que parece, assim, básico, né? Mas no pós-pandemia a gente percebeu que as coisas estavam muito online. Por conta da pandemia, a gente migrou muito para online. E perde-se muito da interação humana, do sentimento, do entendimento de quem é aquela pessoa que está por trás, por que ela está usando aquela tecnologia, quais problemas ela está resolvendo, quais os problemas que ela ainda não resolveu. Então, a gente tem visto muito valor nessa aproximação presencial, que é uma estratégia que também tá dentro de CS, né? Da área de Customer Success, mas que permeia também como a gente pensa a experiência como um todo, né? Às vezes pode parecer banal, né? Mas uma visita presencial nos traz insights que no online a gente não teria. Né? E ter relacionamento, né? Você pode se aproximar mais daquela pessoa, daquele cliente, que também reduz churn. Exato. Também é uma meta. Claro. Para você realmente ter um impacto maior. Eu acho que quando a gente trabalha com serviço, prestação de serviço, no final do dia, existem muitas empresas que concorrem conosco em diversos fatores. Às vezes não concordam, mas em outras também. E assim, o que a gente puder fazer para ter relacionamento é essencial. Sim. E eu não falo relacionamento só cliente, mas relacionamento interno também, porque eu costumo dizer que meu primeiro cliente é quem trabalha comigo. Se eu não tenho quem trabalha comigo perto de mim, muito provavelmente eu não vou ter meu cliente também. Sim. Então, eu acho que essa parte de experiência, ela é algo... Nem toda empresa cuida disso. Ou quando cuida, pode ser que não cuide da forma correta, ou às vezes tenta, né? E algumas sim, cuidam sim. E normalmente a gente vê em grandes corporações, áreas dedicadas para isso. Mas qualquer empresa pode fazer isso.
Sim, né, Gustavo? pode olhar para isso como um desafio, inclusive, né? Como eu olho para essa experiência interconectada do cliente, do usuário e do colaborador e como eu trago melhorias simples, às vezes, né? Porque, às vezes, eu não tenho um ciclo de escuta dos colaboradores, mas igual você deu esse exemplo, vocês têm um mood, um survey ali de mood que as pessoas preenchem, anônimo. É um formulário. Um formulário. Dentro do Google Workspace, você Sim. tem lá, cria um formulário e você dispara toda sexta. Exato, quer dizer, às vezes eu não preciso investir em infraestrutura, tecnologia, né? Ainda mais com IA disponível, né? Quanta coisa a gente consegue fazer para melhorar as experiências, né? Conseguir olhar para isso com um olhar de oportunidade, aonde eu consigo melhorar, trazendo inovações simples, conceitos simples, mas que, se implementados, trazem resultado. E Gustavo, você acredita que ter um cargo de CXO dentro da empresa, dentro da organização, ou CS também, que apoia nessa parte de experiência do usuário, experiência do cliente, é estratégico para uma organização? Super estratégico. Eu acho que se a gente não olha para isso, a gente perde os nossos clientes, a gente perde os nossos funcionários, a gente não engaja os nossos usuários, né? Então, acaba que, assim, a experiência é o pano de fundo, é o que está ali ligando todas as coisas, né? Dentro de uma plataforma de tecnologia, por exemplo, se você não tem uma experiência... E aí tem UX, tem UI, design, tem uma série de coisas. Como a tecnologia vira produto, né? Que tipo de experiência a gente consegue promover. Mas no final das coisas, uma vez que o produto está desenvolvido, se a gente não olha para a experiência que esse colaborador tem ao fazer uma reserva de estação de trabalho, por exemplo, ou fazer uma recorrência, né? Eu quero reservar todas as terças-feiras até o final do ano. Se isso não entrega para ele praticidade, a pessoa não vai querer usar. Então, se ela não usa, aí a gente tem uma redução de índice de engajamento daqueles colaboradores, a empresa vai olhar para aquilo e vai falar, olha, será que eu preciso dessa solução? Aí, se a empresa faz isso e não tem ali do nosso lado, né, um cuidado para entender como eu posso ajudar aquela empresa a resolver os problemas ou a engajar esse colaborador, ela vai virar um churn. Sim. Então, é muito estratégico para a construção de faturamento, para manutenção de faturamento, para crescimento. Até quando a gente olha para a expansão, né? Dentro dos nossos clientes. Hoje a gente tem mais de 400 clientes, a gente está em quase 30 países. A empresa cresceu 30 muito. 30 países? Exato. Legal. Tudo crescimento orgânico. A gente não tem escritório... A gente não tem escritório físico em outros países, né? Então, o cliente começou a usar a DeskBee aqui no Brasil e aí os outros países resolveram começar a usar porque viram valor. Então, a gente hoje está bem espalhado e tal. Mas se a gente não cuida dessa experiência, a gente nunca vai chegar nesse outro país. Por exemplo, se a gente não cuida dessa experiência, o cliente não vai nem saber que a gente tem um módulo de catering, um módulo de gestão de vaga de estacionamento, um módulo de carona, né? Então, a gente precisa olhar para isso de forma estratégica para garantir a perpetuidade do negócio, o crescimento do negócio e o impacto, né? O que a gente quer, no fim do dia, é oferecer uma experiência de gestão desse dia a dia de trabalho que seja interessante, que as pessoas ganhem tempo, que elas não precisem ficar presas em burocracias, que elas consigam ter um lugar para sentar, para trabalhar. Tem empresa que, se você não tiver um software organizando ali, a DeskBee como software organizando, de repente você chega para trabalhar, não tem lugar para você sentar, você tem que sentar no café. Então, como isso impacta o dia a dia das pessoas, né? O trabalho em si, a produtividade dos nossos clientes também, né? Isso... Eu penso assim, eu acho que um ponto bem importante é assim, quando eu venho aqui gravar, trago pessoas para falar, normalmente são pessoas que têm um conhecimento muito grande de mercado, uma pessoa que tem um conhecimento muito específico. Só que eu gosto da gente poder trazer essa realidade de grandes corporações para pequenos negócios também. Porque eu tenho falado isso nos últimos podcasts, mas eu sinto um déficit de conhecimento de processos para as empresas, né? Então, quando a gente inicia uma empresa do zero, com R$0, que é muito comum, principalmente aqui no Brasil, o aumento do MEI, né? Toda essa situação, é legal a gente já iniciar com um mínimo de planejamento, né? Então, saber de onde eu estou saindo até onde eu quero chegar. E esse eu acho que é um recado que eu queria deixar para quem tem uma pequena empresa, quem está iniciando, já começar a pensar na experiência. Experiência, quando a gente fala, é experiência interna e externa. Sim. Eu trabalhei na operação do Google e lá a gente tinha um manual de como atender, né? Um processo ali de atendimento. E uma das coisas que estavam nesse manual
sempre considere pessoas como CPF e não CNPJ. Sim. E eu trouxe isso até hoje comigo. E eu acho que parte da experiência é entender disso também, né? Sim, sim. Considerar a pessoa como um legítimo outro, né? Exato. Uma pessoa que pensa, que tem uma visão crítica, que tem visões políticas, que tem visões pessoais, experiências pessoais. E tudo isso compõe a tomada de decisão, né? 100%. Não vou só decidir porque eu tenho uma regra ali de um processo interno que eu tenho que seguir. Eu vou decidir por quem eu sou também. Você coloca uma pessoa diferente fazendo no mesmo cargo, fazendo as mesmas atividades, ela vai ter resultados diferentes. E vai escolher caminhos de maneiras de fazer aquilo diferentes também, né? Então, quando a gente considera a pessoa para além do CNPJ, é super relevante, humaniza, né? Humaniza muito, e eu acho que também para a experiência, né, do time, ter pessoas diferentes na sua operação também é legal, porque você tem olhares diferentes sobre, às vezes, o mesmo assunto, que podem enriquecer a tomada de decisão, né? Exato. Podem apoiar essa tomada de decisão. Uma coisa que a gente fazia lá era o rotate. Então, a gente nunca sentava do lado da mesma pessoa sempre. Então, a gente, é que antes não tinha essa opção de reserva. Mas a gente sentava do lado da mesma pessoa por 3 meses. Tá. E depois mudava, cada 3 meses. A ideia era você sempre aprender com o outro. Sim, sim. E essa proximidade física, acho que por isso também, né, as pessoas estão voltando para o presencial. Porque tem benefício, não é só, assim, mandar a pessoa para o escritório, né, forçar a pessoa a estar ali. Porque, beleza, pode ser que eu tenha atividades do meu trabalho que eu posso fazer bem de casa, mas o que é que acontece no escritório? No escritório acontece essa proximidade. Eu sento do lado de uma pessoa que eu não conheço, eu vou fazer amizade, eu vou descobrir uma informação de uma área que, de repente, eu posso colaborar. No café, eu vou conhecer outras pessoas e isso vai gerar produtividade para um projeto que eu nem imaginava, né? Eu vou trocando informações. Então, essa coisa de conhecer as pessoas, de estar junto ali, tem trabalhos que, do ponto de vista da criatividade, né? Você vai fazer um Zoom, uma reunião online, para fazer um brainstorming, vai acontecer de um jeito. Você bota todo mundo numa sala, com post-it, sabe? É outra interface, outro jeito. Então, isso é bem interessante e até isso conecta com a carona, né? O que a gente faz através da carona é conectar pessoas diferentes que não necessariamente trabalham na mesma área e traz um tempo de qualidade de interação e conexão para essas pessoas. Então, eu transformo o trânsito, que é ruim, que é estressante, né? Que, enfim, você vai chegar e vai ter uma experiência de deslocamento ruim, transforma isso numa coisa boa. Networking, conexão, conhecer pessoas de outras áreas, tal, faz amizade, né? Descobre coisas. É bom que o tempo passa até mais rápido, né? Exatamente. Se for eu, então, dentro do carro, eu não paro de falar um minuto. Dá pra gravar um podcast por carona. Dá. Vamos gravar um podcast tipo aquele de karaokê? Sim, com certeza. É muito bom. Falando nisso, Gustavo, eu imagino que você, nessa sua trajetória até o Alasca, você conheceu muitas pessoas, né? Sim. Tem alguma história curiosa que você nossa, várias. Eu imagino que deva ter. Mas eu costumo dizer que o mais legal da viagem, o nome é Expedição 4x1, 4 rodas por um continente, né? E aí as pessoas perguntam, mas o que foi, né? O mais interessante, eu costumo falar que foi a experiência do compartilhamento entre nós 5. Menos do que os lugares que eu conheci, as comidas que eu comi, as pessoas, o compartilhamento em si foi muito significativo. Porque tá ali, né, dividindo as dores, as angústias, os problemas, as alegrias, as celebrações, foi muito mágico mesmo. E foi até curioso, porque a gente morava junto numa república, né, na época da faculdade, a maioria de nós, a gente já morava junto. E a gente achava, vai ser só uma extensão, né? Tipo, já mora junto, a vai estrada é um desafio, Nossa. né? Eu conheço um pouquinho, eu já viajei, eu também já fiz algumas expedições. Eu saí daqui de São Paulo até o Atacama, de motorhome. Que legal. E também já fiz de São Paulo e até o Uruguai. Aí eu atravessei o Uruguai inteiro, também de motorhome. Nos Estados Unidos também, a gente fez de Miami até Nova York. De carro, aí a gente foi de carro. E Portugal, nós fizemos a costa inteira também de carro. Eu amo viajar, Gustavo, então eu fiquei bem curiosa. E essa experiência que você falou, eu entendo, tipo, na viagem é outra pegada, né? Sim. Você não tem privacidade. Não. Em casa,
Você fecha a porta do quarto e vai ter o seu momento, tal. No carro, você brigou, você tá ali ombro com ombro depois. Ou você resolve, porque a experiência vai ser péssima para todo mundo. Não só para quem brigou, mas para os outros que estão em volta. Sim. Também. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tive, e acho que isso conecta muito com o lugar que eu ocupo hoje, é gestão de conflito. Assim, como a gente aprende a olhar para os problemas e encarar eles de frente, de forma imediata, sem ficar empurrando. Isso não é importante, deixa pra lá. E de repente você olha e tem uma bola de neve que te esmagou, assim, né? Sim. Então, a experiência da viagem compartilhada faz com que você tenha que olhar para essas coisas cotidianamente, rotineiramente. Se você está preocupado com a sua experiência de viagem, você vai precisar fazer isso. Então, é um aprendizado que eu trouxe para a vida, para a gestão de pessoas, para as organizações, porque quando a gente começa a fazer isso cotidianamente, é que nem um músculo. Você vai exercitando. A gente é avesso a conflito, né? A gente tem uma dificuldade de ter as conversas difíceis e tal, mas se você exercita... É uma característica, eu acho que... Nossa, mesmo, dos brasileiros. Sim, assim, né? Total. De ficar postergando, de achar que aquilo... se eu abordar esse assunto, vai virar um grande conflito. Não, mas tem técnicas, né? Sim. Tem maneiras de como você conduz, como você aborda, como você se coloca como protagonista da solução e não só aponta o dedo, diz você fez aquilo, você tá errado. Quando tem um conflito, as duas partes são responsáveis, né? Independente da culpa. A responsabilidade sobre aquela relação é de ambas as partes. Então, acho que isso fala muito sobre experiência. Sim, total. Interna, externa. Tal. E eu acho que envolve também cultura, né? Eu acho que está muito relacionado à cultura. Agora, trazendo essa viagem para uma realidade corporativa. Quando a gente tem uma cultura muito sólida na empresa, você define uma cultura de feedback, é normal você vai gerenciar esses conflitos de forma natural, porque você já tem isso enraizado em toda a operação. Exatamente. E eu concordo 100%, Gustavo. Eu acho que a gente vem... Bom, isso historicamente, né? A gente vem com essa questão, né? De evitar conflitos. E colocar o sentimento do outro à frente do seu. Sim. Então, muito comum as pessoas se deixarem ficar tristes, abaladas, se colocar numa situação para não ferir o outro. Exato. Quando que, na verdade, não tem necessidade disso se a gente usa técnica. Se a gente sabe como conduzir essa situação, esse conflito de forma assertiva, né? Então, essa questão eu acho, assim, fundamental. Toda organização deveria aprender mais sobre isso. Sem dúvida. É uma coisa que a gente estuda pouco. Isso, pouquíssimo. Também. Ainda mais, acho que agora, de repente, as novas gerações que vão sendo construídas, talvez entendam um pouquinho mais. Acho que os nossos filhos... Não sei. Depende, eu acho, porque a questão... Acho que o que mais me assusta, assim, da tecnologia é o isolamento proporcionado pelas redes, né, sociais. Então, a gente está muito dentro do celular. Por exemplo, né, eu tive uma experiência que eu trabalhei, né, num restaurante como atendente, né, garçom. E em alguns momentos aconteceu de eu tirar o pedido ali, eu tô ali, né, conversando com as pessoas e as pessoas estão conversando pelo celular. Não foi uma, duas, três, algumas experiências em que as pessoas que estão na mesa? Sim, isso tem 10 anos, mais ou menos. Mas as pessoas conversando. Aí uma vez eu até perguntei, falei, mas vocês não vão conversar para decidir? Não, a gente tá alinhando aqui no WhatsApp o que a gente vai pedir. Então, eu acho que essa coisa da hiperconectividade está trazendo um desafio também de isolamento, né? Reforçando um isolamento. A gente olha para os dados de saúde mental, as questões... a pandemia, né, trouxe um problema de isolamento também, porque a gente ficou fechado, as crianças saíram da escola, ficaram no online e tal. Então, não sei se a gente está indo muito para essa gestão de conflito aberta, de conversas. Adoraria que fosse, mas tenho dúvidas, assim, se... Eu acho que os nossos filhos vão entender um pouco mais sobre sentimentos. Sim, isso eu concordo. Eu acho que sim. Eu acho que eles vão ter mais administração disso. Porque, pelo menos com meu filho, eu ensino para ele sobre o que ele está sentindo, né? Então, eu acho que essa geração vai vir mais preparada em relação a sentimentos. Mas tem essa questão, porque eles já nascem na era da tecnologia, já nascem nessa... Hiperconectados. E aí é nosso papel mostrar o oposto, né? Sim. Mas eu acho que, assim, hoje a sociedade, ela tá enfrentando esse desafio, né? A gente saiu ali de zero... Nossa geração saiu ali de 0
conexão com a Sim, internet, sim. de repente vem uma internet de escada, né? De repente a gente já teve acesso à internet normal, funcionando, aí vem Facebook, vem não sei o quê. Então, a gente entrou numa era que a gente não sabia muito bem, né, como usar tudo aquilo e como que isso impacta nas empresas, como que eu lembro que a minha tese, uma das teses que eu defendi na pós foi, olha que absurdo. É meio absurdo falar isso agora, mas foi como as organizações devem usar as redes sociais. Eu queria provocar, que naquela época não se usava, as empresas não usavam. Sim. Então... E assim, não é muito tempo atrás, né? Não, foi em 2014. Olha aí. 2014. Mudou tudo, né? Radicalmente. Muito rápido. E imagina essa questão que a gente está falando de experiência. Por isso que as organizações não têm... Poucas organizações têm cargo de experiência. Isso. Porque é uma questão que realmente mudou muito rápido. Antes não se olhava... Até a parte de desenvolver produtos, né? Antes você não desenvolvia o produto ouvindo o consumidor. Você desenvolvia porque tinha que ser desenvolvido, vinha de outras frentes, que entendiam um comportamento, e aí a partir disso que era desenvolvido. Hoje é o contrário. Hoje você ouve o consumidor e desenvolve. Exato. Né? Então... quando a gente pensa em startup, né? A lógica toda de desenvolvimento de produtos de tecnologia... se fala muito, né? Se apaixone pela dor, pelo problema e não pela solução, né? Então, você não vai construir uma solução, você vai ouvir o problema das pessoas, você vai entender como elas resolvem aquilo hoje, você vai pensar em soluções alternativas, você vai testar, validar os conceitos, aí depois você vai para a solução, né? Tudo isso realmente mudou muito a forma como os negócios acontecem e são desenvolvidos hoje em dia mesmo. Tem um livro que acho que é The Mom Test. Rô, você lembra o nome daquele livro? É The Mom Test. The Mom Test mesmo. Teste da mãe. Que fala sobre isso. Ele basicamente, ele fala assim, se você quer vender, se você quer criar qualquer solução, pergunte para sua mãe. Porque sua mãe, ela mente para você. Porque assim, se você chegar para sua mãe e falar assim, mãe, tô pensando em desenvolver um aplicativo para receitas. Isso vai fazer as pessoas ganharem velocidade, não precisa ficar pesquisando, nada disso, com o IA vai aparecer. A sua mãe vai ficar pensando, na cabeça dela, ela tá pensando assim, esse menino quer me ensinar a fazer receita. Estou aqui há 60 anos fazendo receita, ele vem com um aplicativo de querer fazer receita, na cabeça dela. Sim. Só que pro menino, ela fala... Vai falar que é ótima ideia. Que ótima ideia, filho! Sim. Então, nesse livro, ele explica como perguntar para o seu cliente, que aí nesse livro ele está usando a mãe, para você saber se realmente é funcional ou não. Sim. E aí, nesse exemplo, ele fala assim... mãe, como é que você pesquisa como que você faz uma receita? Sim. Aí ela vai falar, eu uso aquele livro que a sua avó me deu, tal. E que tipo de receita que você mais gosta de fazer? Então, fazendo essas perguntas, ele começa a criar a experiência e, a partir disso, desenvolver o produto. Isso é super importante. Até quando a gente estava falando da questão do conflito, né? Da gente evitar conflito e tal. O brasileiro, o latino-americano em geral, é muito indireto. A gente não quer dizer não. A gente tem medo de magoar outra pessoa. Se você pergunta, por exemplo, você usaria, você gostaria, você faria, em geral vai ser sim a resposta, né? Então, o viés dentro de uma pesquisa, dentro de uma investigação, ali um Customer Discovery, para pensar, por exemplo, uma nova funcionalidade, se você não pensa a metodologia, quais são as perguntas que vão ser feitas, de que jeito você vai apresentar o quê, né, para aquela pessoa... viés total, né? Aí vai vir um falso positivo, você usaria um produto que, todo mundo vai dizer sim, você vai falar, pronto, vou desenvolver. Mas na prática, né? Isso não é de fato o que acontece. Por isso se apaixone pela dor, né? Isso, exatamente. Investigue muita dor para depois, com muita autoridade, né, conseguir construir uma solução a partir disso. Eu participei de um evento da AWS, eu fui palestrar lá e era um evento de startups. E a gente foi lá... e eu fui palestrar sobre isso, né? Como desenvolver, como fazer MVP, né? Toda essa questão de criar uma startup e tal. E um dos pontos que eu levei é que 90% das empresas, das novas startups, elas não vão para frente. Sim, sim. Porque elas estão resolvendo absolutamente nada. Exato. Então, essa questão de perguntar, de explorar, de fazer esse discovery, de indagar, estudar, é essencial.
principalmente... Tem muita gente que vem com essa ideia... Ai, putz, tem uma ideia genial, vou colocar em prática e tal. Vou convencer pessoas, investidores, vou em frente. Só que não fez o básico. Exato. Né? Não, e hoje em dia, né, investidor nenhum vai colocar dinheiro num negócio que não tem tração, que não tá validado, né? Acho que a gente amadureceu muito de 10 anos para cá, quando eu comecei a empreender em startup e tal. Eu lembro que eu ia nos primeiros eventos, assim, que se falava em startup em São Paulo, sabe? Antes, até mais de 10 anos atrás. E aí, hoje em dia, já existe um modelo, né? As pessoas já olham para isso de uma forma diferente. Por exemplo, com a IA. Tecnologia virou commodity software, né? Assim, antes eu precisava de uma pessoa especialista em tecnologia para desenvolver uma solução de tecnologia. Hoje, não. Tem algumas ferramentas que você consegue. Você abre o Lovable, faz um site. Com o Lovable na cabeça. Faz para validar, para qualquer coisa. Então, isso muda tudo, né? Aí, de repente, o investidor vai botar dinheiro num produto? Não, vai botar dinheiro num negócio que tem lastro, que está gerando algum impacto, né? Que está gerando algum engajamento real ali. Porque a tecnologia em si, né? Especialmente para tecnologias que resolvem uma dor só, que são mais simples e tal, assim, rapidamente se faz uma igual ou melhor. É verdade. E cada vez mais isso vai se acelerar, né? Porque a gente ainda é adolescente ali na inteligência artificial. Eu acho que a gente vai chegar no nível de maturidade que vai se tornar tão cotidiano, e principalmente os agentes, né? Eu acho que vai ser tão natural ter agentes para tantas coisas que... Quem surfar a onda agora no começo, surfou. E olha que isso também é importante para a experiência do colaborador interna, porque com a IA, a gente está usando muita IA na DeskBee. Trazendo os processos, né? Otimizando o processo. Então, ao invés de eu ter uma função ali super repetitiva e manual para uma atividade específica de gestão, sei lá, de reembolso. Pô, se eu tenho um software que faz isso, que a gente cria com IA em, 30 minutos e ele resolve, por que eu preciso ter uma pessoa ali olhando para isso? Será que essa pessoa não pode separar o tempo dela para fazer uma coisa mais estratégica? Então, essa conversa internamente, ela também acontece, né? Como a gente traz as pessoas para as atividades que são estratégicas, como que a gente mostra também para as pessoas o que hoje importa para o negócio, como que a estratégia da empresa está permeada e está chegando em todas as pessoas de todas as áreas e estão entendendo que o trabalho que elas fazem ali, o que é relevante, o que não é, como ela faz escolhas, tudo isso experiência. A ideia é que o operacional ele seja mais reduzido, que a gente continue usando... a gente tenha pessoas para gerenciar a IA, né? E utilize o maior benefício dessas pessoas, que é o cérebro, né? A inteligência deles para gerenciar o operacional, né? Exato. Então, hoje na DeskBee vocês utilizam, tá embarcado ali soluções com inteligência artificial. Sim. A gente tem muita coisa acontecendo, várias iniciativas, né? Desde sistemas internos até desenvolvimento de tecnologia e como a gente ganha velocidade. Antes, por exemplo, até teve um caso recente, acho que essa semana, um cliente grande chegou pra gente e falou, eu queria fazer isso, eu preciso dessas alterações e tal. E aí não era uma customização, era uma coisa... Desenvolvimento. Né? A gente tem um produto de tecnologia que tem que servir a todos os clientes. Então, a gente não fica customizando a solução, senão a gente seria uma fábrica de software. Sim. Mas eram alterações que não eram assim... trariam um novo produto para o mercado, mas ajudariam aquele cliente a resolver uma dor específica. E aí, no passado, o que a gente fazia, né? A gente pega essa dor, a gente verifica se isso está no nosso roadmap, se é algo que vai fazer sentido para outros clientes para o produto, e, eventualmente, a gente precifica isso e fala, beleza, eu vou precisar despender aqui X pessoas do meu time por tantas horas para fazer isso. Com a IA, a gente consegue ouvir aquela dor, vir para dentro de casa e falar, isso aqui a gente consegue resolver assim, 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 muito mais rápido, sem gerar um custo adicional para o cliente, trazendo um engajamento desse cliente, porque daí ele vai ficar super feliz, que ele fala, você resolveu a minha dor, o meu problema. Está sendo responsivo, né? Exato. Então, traz agilidade, traz valor para o negócio, é estratégico, traz um lock-in para aquele cliente, né? Ele vai falar no mercado da gente, ele vai falar bem dessa experiência, tudo isso é experiência também. É trabalhar a experiência com intenção, né? Isso, com estratégia. Que isso é uma outra questão. Poucas empresas trabalham com intenção. A gente acaba agindo no nosso cotidiano, a gente tem que fazer. Só que o que a gente faz realmente com intenção, né? Eu até falo isso muito pro meu time direto, assim, né? Às vezes a gente tá tão atolado na operação
que a gente sai fazendo, né? E a gente olha pouco para o quanto aquilo pode ser mais estratégico. Como que, de repente, em vez de eu pegar e fazer, eu posso conectar isso com o objetivo estratégico da empresa, juntar com outro time que está fazendo uma atividade similar, depois pegar um cliente, usar isso como um case. E fazer isso de uma forma melhor, né? Integrada, transversal, que traz um impacto maior para outros clientes também, né? Então, é uma provocação que a gente faz sempre, porque, de fato, assim, né? As pessoas têm muitas atividades para fazer, o trabalho é contínuo ali, não tem fim as coisas, né? A lista de demandas é infinita para todo mundo, mas as pessoas podem ter uma gestão cada vez mais estratégica mesmo, usar IA para aumentar a produtividade, para conseguir fazer mais coisas, mas para focar nos processos criativos, nas coisas que são humanas mesmo, que a pessoa vai ter uma inteligência emocional, vai conseguir entender, vai resolver e tal. E, Gustavo, eu acho que a gente está partindo agora pro final do podcast. E como eu comecei a falar, eu entendo que trazer você aqui é mais do que falar para outras grandes empresas, mas falar para pessoas que estão iniciando também. E eu acho isso incrível, a gente democratizar conhecimento. Eu acho que é o maior, principalmente nessa era que está todo mundo conectado. Sim. Então, o que a gente puder educar, ensinar, trazer algo de valor, conteúdo de valor para a sociedade, eu super apoio. E foi por isso que eu até criei o podcast, porque eu gosto disso. Legal. Eu gosto de... Eu vejo muito a minha profissão, eu utilizo da minha profissão como um artifício de educar. Então, eu acho que sempre quando eu puder levar a educação, vou levar. Sim. E esse conhecimento que você tem, o que você falaria para quem está começando agora? Como que a experiência pode valorizar a organização dessa pessoa e planejamento dela? Sim. Olha, eu acho que pensar a experiência desde o princípio economiza tempo. E tempo é dinheiro, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, você vai desenvolver um negócio que seja, assim, eu vou começar uma panificação em casa e aí não vou investir num forno industrial, vou vender para os meus vizinhos e tal, ou vou começar um negócio de tecnologia. Quando você olha para isso, com esse olhar curioso, entendendo como esses consumidores vão comprar de você, por que eles vão comprar, qual é o valor principal do teu produto, então o pão, ele é diferente do pão da padaria da esquina, por quê? Ele é mais caro, ele é mais barato, o que ele entrega? É um valor nutricional proteico, sei lá, é um valor nutricional de alimentos orgânicos, e aí quando é um negócio de tecnologia, né, você vai resolver um problema daquele usuário mais rápido, melhor, mais barato, mas se você começa a pensar a experiência desde o início, fazer perguntas, você vai acertar mais rápido. Eu acho que esse é o principal ponto, porque se a gente fica ali, por exemplo, apaixonado pela solução, eu tive a ideia de criar um copo que tem um formato novo. Beleza, vou lá, vou investir tempo, vou fazer o design do produto. Vou ver fornecedor. Aí depois eu vou ter que pensar comercialmente como eu vou vender. Aí você bota esse produto no mercado, que é um copo redondo, sei lá. E aí ninguém compra. Qual o prejuízo que você teve? Não só o prejuízo financeiro do investimento que você fez, mas o respeito, a falta de respeito com o teu tempo, né? Porque você podia estar fazendo outra coisa, podia estar na praia, mas você desenvolveu o copo redondo que ninguém quis comprar. Então, acho que esse, para mim, é o principal valor de pensar a experiência como um todo antes de sair fazendo, antes de desenvolver. Você ganha tempo. Nossa, total. E aceitação, né? Você consegue saber se é aceito ou não. Às vezes, um formulário... Peça para os amigos responder um formulário, distribui na faculdade, né? É uma coisa tão simples que você já vai conseguir ter uma visão de negócio. Mas cuidado com o formulário também, né? Para o formulário não virar um falso positivo. Cuidado com essas perguntas. Pensar na metodologia e Exatamente. Tal, né? Mas tem muito conteúdo online disponível, né? Tem muito estudo. Uma coisa que eu sempre recomendo, assim, tem uns vídeos do Steve Blank, que é um professor de Stanford, né? Super reconhecido nesse mundo de startup e tal, que ele faz, assim, qual é o roteiro da entrevista exploratória que é a correta e qual é o roteiro da entrevista exploratória viesada, que você vai perguntar as coisas, a pessoa vai responder, você vai achar que você está arrasando, na verdade está totalmente errado. Então tem conteúdos muito práticos, assim, ensinando, né, como fazer. Informação na internet nós temos, né? Sim. Tem que correr atrás. Escolher também. Né? Isso é muito, muito, assim, eu acho sensacional. A gente tem que se pautar em dados para tomar decisões. E que esses dados sejam qualitativos, né? Sim. Que tragam ali, de fato,
imediato uma resolução para o seu problema. Seja ele como for, qual for, mas que você tome decisão pautada em dados, né? Exato. Que é também uma Importante. mentalidade que está mudando, né? As empresas antigamente não olhavam tanto para dados, era muito mais... Até olhavam, mas não no nível de detalhe que a gente chega hoje em dia. E hoje com a tecnologia você tem muito mais dados disponíveis, né? Então, você sabe tudo sobre o uso do teu produto. Muito mais. De que jeito as pessoas estão usando, quanto tempo elas passaram em cada tela, onde elas clicaram, isso tudo ajuda também. O Google Ads analisa 70 milhões de sinais por segundo. Olha aí. 70 milhões. Então, eu tô com o iPhone conectado, eu tenho o meu computador conectado, tenho o meu relógio conectado, a TV conectada. Cada um desses aparelhos estão com o meu login. Então, cada um deles emite um tipo de sinal. Sim. Então, na TV eu assisto tais canais. Então, tudo isso é informação para apresentar um anúncio, por exemplo. Exato. Né? Então, se a gente olhar para dados, certamente a decisão vai ser mais assertiva, né? Bom, então, Gustavo, eu queria agradecer muito por você ter vindo até aqui. Imagina, é um prazer. Eu gostei muito de a gente falar com você. Eu acho que, como eu falei no começo, eu acho que a gente trouxe muita informação útil e importante para quem precisa e deve ouvir esse podcast. E eu queria agradecer muito você também aí, do outro lado, que ficou até aqui ouvindo o nosso podcast. E pedir para você já sabe, né? A rotina aqui você já sabe. Compartilha esse vídeo, manda para quem precisa ouvir e deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente quer muito poder saber a sua opinião. E obrigada. E agora a gente fica com o próximo episódio na semana que vem. Obrigada, Gustavo. Obrigado, foi um prazer. Um prazer.